pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, o professor queres ou não queres, da Escola de Referência de Ensino Fundamental Creuza Barretos Dornelas. Então hoje eu vos convido a vocês a embarcarem na nossa nave da história. E hoje eu sou o Capitão América. Vamos lá, pessoal, com o Capitão América na nossa nave da história. Então vamos contar para vocês uma história muito interessante. É a colonização portuguesa na América. Resistências, acomodações, práticas culturais e formação do novo mundo. Então, pessoal, entre na nossa nave. Então, vocês do 7º ano, vamos agora mergulhar na história da colonização portuguesa na América. Então, resistência indígena. Então, como é que foi a resistência indígena no Brasil? Então, a partir de 1530, nós vamos ter um processo de colonização. É isso. Então, nós vamos ter, Portugal resolve colonizar, e os nossos nativos, eles agora vão se depararem com o quê? Com uma nova cultura. Ou seja, os hábitos, culturais dos nativos agora vão passar por um processo de transformação, não é isso? Ou resistência. Será que eles resistem? Então veja, com a chegada dos colonizadores ou invasores no território latino-americano, evidencia que não ocorreram trocas de saberes e culturas, muito menos de objetos que ocorreu. Foram alianças que faziam parte do projeto colonialista e expansionista. Então, os portugueses eles começaram a fazer alianças com os índios, os nativos a princípios, mas eles tinham um projeto ambicioso. Então, nessa perspectiva, eu gosto muito de enfatizar. Então, o ideal colonizador europeu era inferiorizar estes grupos originários, em voga de se destacarem como seres superiores em relação aos povos nativos. Então, noção esta que nasce de premissa de que um sujeito branco, europeu e católico tinha uma missão divina de converter estes povos e ensiná-la a doutrina cristã. Aí veio o impacto cultural. Então, o homem europeu chega agora com a missão de catequizar, de evangelizar, de passar para os nativos a sua cultura. Então, será na cabecinha de vocês que estão nesse exato momento assistindo a aula do EducaPE, um programa feito para vocês do professor Cláudio Nascimento, com o professor Cláudio Nascimento. O que foi que ocorreu? Será que os nativos eles assimilaram sem resistência, de forma passiva, ou se rebelaram? Aí começaram, na realidade, a surgirem as missões jesuítas, que na realidade era uma forma de também deixar os nativos aldeados, porque se os nativos ficassem dispersos, ficassem sem a proteção dos jesuítas, havia a hipótese de que os bandeirantes iriam, na realidade, escravizá-los. Então vejamos, foi nessa perspectiva de dominação e superioridade o projeto foi sendo ampliado. Ou seja, por exemplo, os povos originários do sul do Brasil, principalmente os que habitavam as pampas do Rio Grande do Sul, eram bons domadores de cavalos.
selvagens, né? Costumavam domar para o escambo com os portugueses. Então, na realidade, vocês vão ter em outras regiões do Brasil, como Porto Seguro, como Pernambuco, em Cabo Frio, as trocas eram feitas através de quê? Eram feitas através da madeira. Então, na realidade, o inativo realizava um trabalho de derrubada e feitoria. Em troca, recebia o quê? Machados, espelhos, facas, canivetes. Então, eles desenvolviam o trabalho. Em troca, os portugueses chegavam e presenteavam, davam presentes em troca do seu trabalho, né? Então, e muitas vezes, né, esses presentes, observe, nada é de graça. Vocês tomaram café de graça hoje, turminha? Eu não tomei café de graça. Vocês tomaram? Eu não tomei. Então, os portugueses davam o quê? Davam espelhos, machados, facas, canivetes aos nativos. Em troca, o quê? Da força de trabalho deles para que eles pudessem derrubar o quê? As árvores, né? Então foram tantos séculos de servidão que os povos originários da América tiveram suas histórias marcadas por diferentes formas com o passar dos séculos. Então, com o passar dos séculos, aí vem o que? Surge a vinda da Companhia de Jesus, os jesuítas. Durante o século XVI, nas Américas, representou o que? Representou outra forma de dominação a estes povos, né? A estes povos. Ou seja, as missões jesuíticas, né? Elas tinham como principal finalidade, né? Ou seja, catequizar os nativos. Então, com a chegada dos jesuítas, as coroas ibéricas, com o apoio desta ordem, né, começaram um novo projeto de doutrinação que teve como finalidade a evangelização e catequização dos indígenas. Aí nós vamos a um contraste, né, de um princípio ideológico, né, cristão, com princípios ideológicos totalmente distintos. Ou seja, você tem um monoteísmo, né, e temos aí os índios com um politeísmo. Aí, na realidade, é um choque cultural. Mas os jesuítas diziam, você vai ter que assimilar, né? Então, fizeram aqueles aldeamentos como uma forma, vocês aqui estão salvos. Ninguém mexe com vocês. Sim, aqueles que eram passivos. Os selvagens, os rebelados, não tinham proteção. Então, consequentemente, você que está em casa, nesse exato momento, assistindo o Educa PE, a aula do professor Cláudio Nascimento, feita para você pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Preste atenção. Saia do sofá e assista, preste atenção. Então, consequentemente, as missões jesuíticas instaladas na América deram continuidade ao desenvolvimento econômico, a um desenvolvimento econômico, social e político, através da junção e de aliança, ou seja, com grupos étnicos e locais, né, denominados de reduções. Então, a evangelização consistia, segundo a adaptação dos indígenas, reduzido a padrões socioeconômicos modernos e a nova dimensão do trabalho regidas pelas práticas culturais cristãs, sustentando o racionalismo econômico do trabalho capitalista. Então, vejam, então a evangelização, na realidade, é uma forma de implantar, não é isso, de conscientizar os indígenas, né, a aceitarem, né, o cristianismo, né? Então, com todos os processos históricos estabelecidos nessa exploração e dominação das práticas indígenas, né, do sul do Brasil, deixaram mazelas e lacunas. Mazelas e lacunas.
principalmente na influência identitária, linguística dos povos originários. Então, na realidade, vocês vão ter essa grande consequência, né, na linguagem, ou seja, a linguagem se adequa como uma das grandes perdas da cultura imaterial desse povo, né? Ou seja, porque os portugueses eles resolveram implantar a sua língua, ou seja, como o idioma também é grande perda, ou seja, as línguas nativas passaram a ser proibidas e a língua portuguesa passou a ser uma exigência por parte dos colonizadores. Então, então aquele tronco linguístico, né, que nós sabemos que existia dentro dessas comunidades, deixaram de serem o quê? Implementadas, praticadas, para dar origem ao que é a língua portuguesa. Então, vocês vão ter agora, na realidade, uma perda cultural e material desse que é a língua. Ou seja, muitos povos, eles sofreram muito, porque tiveram que assimilar a língua do europeu. Então, a resistência indígena, como é que se dava a resistência? A resistência indígena se dava pelas fugas dos aldeamentos. Então, os índios eles fugiam desses aldeamentos missionários, né? E de outros tipos de cativeiro, pela defesa das aldeias contra os bandeirantes, né? Ou seja, por ataques a vilas e fazendas, pela colaboração com os europeus, né? Bem como o suicídio quando preso. Então a alternativa é o cara fuga. Mas o que representava a fuga? A fuga, se ele fosse aprisionado, ele seria escravizado pelos bandeirantes. Então muitas vezes o cara não havia outro refúgio a não ser o suicídio. Então a resistência intensificava-se, sobretudo, a partir da penetração de quê? Da penetração do conquistador no interior do país. Pela busca de quê? De metais preciosos, ou da expansão nas fazendas, onde estes faziam, na maioria das vezes, o uso da violência. Então, na realidade, sabemos como a implantação da cultura açucareira, o trabalho indígena ele foi deixado de lado, né? E foi substituído pelo trabalho do homem negro africano, né? Que, segundo os europeus, se adaptaram mais a esse tipo de ofício, né? Mas isso não quer dizer que os índios ficaram desse tipo de escravidão. Então, também tivemos aí a questão que se colocou no texto dos metais preciosos, a descoberta de metais preciosos, né? Então, os negros vão estar inseridos também no processo de mineração. Então, nós temos um domínio religioso. Então, o domínio religioso imposto pelos portugueses tornavam que os nativos submissos ou aparentemente dóceis à dominação. Então, na visão dos primeiros portugueses, uma coisa muito interessante, os índios não possuíam nenhuma religiosidade. Eles não possuíam nenhuma religiosidade. Então, vejam a questão da tese da superioridade europeia, né? Que os europeus eram superiores aos nativos. No entanto, a religiosidade e crenças míticas faziam parte da vida indígena, né? E uma das principais tarefas dos portugueses seria de trazer estes índios para a verdadeira fé cristã. E que costumes como a poligamia, a antrofagia, o andar sem roupas, as bebidas fossem extintos. Interessante, né? Interessante. O cara chega
na casa dos nativos, impõe uma dominação e espera que ele seja passivo para aceitar esse tipo de dominação. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Né? Então vejamos, tivemos aí a Confederação dos Cariris, que foi um movimento de resistência da nação Cariri, né? Ou Quiriri, a dominação portuguesa, ocorrido por volta de 1683 e 1713, que envolveu o quê? Nativos, principalmente do Ceará, e algumas tribos de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Então, ela iniciou, né, que essa Confederação do Cariri, ela iniciou-se em resposta aos avanços de cismeiros, né, que invadiram as terras ocupadas pelos indígenas e provocaram que vários conflitos. Ou seja, como vocês estão observando, essa questão de tomada das terras indígenas já vem se prolongando por muitas décadas, né? Então a revolta é séculos, nem séculos, né? Então a revolta começou na região norte rio-grandense, do Açu, com ataques contra vilas e fazendas, resultando em mortes e destruição. Então, a Confederação do Cariri foi um movimento de resistência à nação, da nação Cariri. Né? Então, vocês vão ter agora um momento de resistência dos nativos frente à verdadeira fé cristã. Ou seja, você vai me impor, você está trazendo algo que é diferente da minha cultura. Então, simplesmente eu vou ter que resistir. Então, na realidade, as missões ela tinha essa função de levar para os nativos o quê? A evangelização. Mas a evangelização no sentido de que os nativos eles pudessem serem catequizados, né? Doutrinados, né? E fossem convertidos ao cristianismo. Eles aceitassem o cristianismo, então eles primeiro se tornassem católicos, né? Então o catolicismo ensinado, dramatizado em língua geral, né? E com base em imagens, significados extraídos da cultura nativa, podia ter lá sua eficácia, né? Podia ter lá sua eficácia. Normalmente, com os culumins, as crianças que, pela tenra idade, estavam em condições melhores de aprendizado. A criança está numa fase, né, de melhor aprendizado, né? Então, tal método trazia, porém, grandes riscos. Sobretudo, o risco do catolicismo fosse assimilado à moda tupi, canibalizado e devorado como no repasto cerimonial. Então, na realidade, a ideia aí é pegar os curumins, as crianças, né, que eram simplesmente mais fáceis de assimilarem, né? Então, os adeptos da santidade ameaçavam os nativos traidores, os índios, com as piores penas. Não, piores penas. Na verdade, uma metamorfose punitiva. Ou seja, metamorfose punitiva. Então, eles ameaçavam transformar os resistentes em animais, pedras e paus e etc. Vejam que coisa, né? Então, os caras tinham domínio, né, da palavra, né, da religiosidade. Então, eles aproveitavam isso aí para tentar o quê? Amedrontar os nativos. Quem traísse sofreria uma metamorfose punitiva, uma transformação. Viraria animais, pedras ou pau. Então a igreja dos índios diziam era a verdadeira santidade para ir ao céu. Porque a dos cristãos era falsa e não merecia que ela se acreditasse. Né? Então vejamos. Então a mais importante santidade ocorreu no recôncavo baiano, né?
liderada por Antônio, nome de batismo do ancestral do Tupinambá. Esse líder de Jaguaribe, Jaguaripe, foi um dos exemplos práticos do perigo da tradução feita pelo jesuíta, catolicismo da língua e o imaginário tupi. Então, Antônio entoava cerimônia de batismo, nomeava papas, bailes tribais, orações. Sua companheira era chamada de Maria, Mãe de Deus. Está, portanto, feita a fusão católica indígena, né? Aí vem a perseguição Santo Ofício, né? Contra Jaguaripe. Idolatria indígena, né? Então, Santo Ofício tinha muito a fazer. Então, como afirma Ronaldo Weifert, né, um grande pesquisador, teria de enfrentar não apenas interpretações heterodoxas, divinas, mas múltiplos santos pelo avesso. Né? Então, de acordo com o autor, a rigorosidade do Santo Ofício em suas meditações realizadas na Bahia, de todos os santos, apresentou-se, né, menos identificadas com relação aos negros, né, de acordo com relatos. Né? Então vejam, como vocês têm aí, então no século, uma coisa muito interessante que a gente pode destacar, que no século XXI, ainda no século XXI, nós podemos perceber que os indígenas ainda resistem em manter seus idiomas, manifestações culturais e a cosmologia. Né? Então, temos como exemplo, né, os descendentes dos Guaranis e Caigangues, né, que ainda continuam na luta e resistência pela preservação de sua cultura, né, de suas culturas, de suas terras. Então, diante dessas considerações apresentadas, é que seguramente podemos dizer que o Brasil ainda vive um processo de colonização. Então, aqui, meus jovens, eu, professor Cláudio Nascimento, é isso? Então, nós terminamos essa aula brilhante de história, onde nós conversamos sobre a colonização portuguesa na América, a resistência, acomodações e práticas culturais da formação do novo mundo. Então, vocês do 7º ano estão convidados a desembarcarem da nossa nave da história. E nós, da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, agradecemos a você que está em casa agora assistindo o nosso Educa-PE, que é um programa criado pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco para você, para que você possa ficar em casa adquirindo conhecimento, né, e se protegendo dessa pandemia. Muito obrigado, turminha do 7º ano, e aqui vou eu na minha nave histórica. Tchauzinho! Até a próxima!